Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast DBA-UCM, onde todas as semanas a gente está aqui realmente trazendo informações para você sobre esse universo de banco de dados Oracle. E hoje nós vamos realmente falar um pouquinho sobre a monitoração da captura de privilégios, como que isso funciona, né? Nós temos aí basicamente uma ferramenta que você consegue monitorar o que os usuários estão fazendo no banco de dados e realmente tem até uma dúvida do Alisson que a gente vai estar respondendo aqui no final sobre esse tema. E eu estou aqui com o JP mais uma vez. Tudo bom, JP? Tudo beleza, Linha? Você? Show de bola, meu irmão. Vamos lá, cara. E é um tema que eu acho que muitas pessoas às vezes nem exploram essa possibilidade, né, cara, dentro do banco de dados e que pode ajudar bastante, né, JP? Exatamente. É uma opção muito interessante para quem quer mapear, né, privilégios nesse ambiente. Muitas vezes é uma incógnita, né? Até para quem está chegando e administrando o ambiente, ou até mesmo para as pessoas que fazem parte do negócio, né? Querem conhecer. E nos dias atuais, demandando ainda mais, pensando em LGPD, segurança e tudo mais, você saber realmente quais usuários fazem o que no seu banco de dados, né? E é assim, sempre bom a gente falar que o negócio tem que nascer certo para realmente você conseguir manter, né? Nascer errado já é um pouco mais difícil você retirar esses privilégios. Então, é um processo que é bom você fazer desde o início, desde a concepção, se possível, né? Para você conseguir fazer esse trabalho e ir mantendo ali realmente, para conseguir determinar o que a aplicação realmente utiliza, o que aqueles usuários realmente utilizam, né? E dar aquela questão, aquele ponto, né? Chamado de o mínimo privilégio, né? Conceder o mínimo e conceder realmente só o que ele precisa, né? Não abrir realmente demais o acesso ao banco de dados, né? Não, muitas vezes a gente vê a concessão do DBA para resolver logo o problema que está acontecendo ali, depois a gente vê, e o depois não acontece e fica aberto ali, né? Então, é bacana você utilizar esse mecanismo para conseguir trilhar, né, todas as operações que aquele determinado usuário faz e, assim, mapear para começar a retirar os acessos e adequar, né? Muito bom, JP. Realmente é um tema muito quente, né, cara? Quando a gente fala de segurança, a gente tem visto que a cloud em si já tem nascido de uma forma seguindo essas boas práticas, né, cara? O Autonomous Database, de você não ter acesso ao sistema operacional, muitas coisas aí. E, cara, da gente entender realmente como que isso aplica no ambiente que a gente está administrando, né? E, cara, precisa de alguma licença adicional para poder utilizar esse privilégio análises, cara? Como é que esse cara funciona? Até a versão 18C, ele era parte do Database Vault, né? Então, você precisava ter esse licenciamento, né? Mas a partir da versão 19C, ele está incluído na versão Enterprise Edition, tá? Então, Standard Edition, você não vai ter essa ferramenta para você utilizar um diagnóstico de captura de privilégios, tá? Mas, pelo menos, você não precisa mais adquirir um produto à parte, né? Você tendo o Enterprise Edition, basta para você conseguir utilizar, né? Então, ele deixou de ser uma option Database Vault e passou a ser uma feature do Enterprise na 19C, né? Então, e a gente trabalha sempre aqui na DBA-UCM com versão topo de linha, né? Então, a gente realmente já trouxe esse tema aí, já contemplando a versão Enterprise Edition na nossa aula, né? Muito bom, cara. Pessoal, só lembrando, quem é aluno da DBA-UCM, nós temos uma aula mostrando exatamente como habilitar esse cara na prática, tá? Então, isso está dentro do tema aí de administração, basicamente, onde a gente consegue mostrar realmente um pouquinho mais sobre esse tema. E aí, um ponto importante, né? Que sempre é bom fazer essas analogias, que assim como o DataGuard, você tendo versão Enterprise, você já pode utilizá-lo, o Privilege Analysis também. Então, assim como o JP falou, cara, não precisa ter nenhum custo adicional, simplesmente com a versão Enterprise Edition, você já vai ter esse cara. E também, quando você está falando de Database as a Service, né, utilizando a cloud da Oracle, você também tem essa opção disponível, tá? A não ser que você esteja utilizando uma versão standard lá na cloud da Oracle, acho que é um ponto importante para a gente poder falar. E aí, JP, eu acho que tem alguns passos aí desse privilégio de análise que é importante a gente falar, né? De como que é o processo realmente de habilitar esse cara, né? Até porque o Alisson fez algumas dúvidas relacionadas à questão de limpeza, monitoração, que eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho como que esse cara funciona, né?
Exatamente, não, bacana. Realmente, eu vou contextualizar todo mundo aqui, né? Saber como... Bom, falamos com o que é o produto, né? E como ele funciona. Na verdade, assim, a gente precisa determinar qual usuário, né? Ou quais usuários a gente vai monitorar, né? Então, você vai criar uma captura utilizando uma package chamada DBMS Privilege Capture, tá? Então, com ela, você cria a captura, você dá um nome para a captura, né? Faz uma descrição e o tipo de privilégio que você vai capturar ali, né? Por exemplo, contexto, se é usuário, sessão do usuário, né? Então, você faz a condição lá, você monta a condição no seu bloco PLSQL ali com essa package, tá? A Privilege Capture, e cria a captura. Uma vez que está criada, você precisa habilitá-la, né? Para ela começar, então, a realmente capturar, né? A criação, por si só, ela não captura, né? Você precisa habilitar. Habilitar exatamente porque você pode determinar em vários momentos no período aí. Por exemplo, você pode, eu vou chegar para trabalhar agora, né? Às 8 horas, 9 horas da manhã, eu vou habilitar agora, vou deixar rolando durante o dia. Porque de noite não tem atividade, então eu sei que não preciso capturar. Então, você pode habilitar e desabilitar ali dentro desses períodos, né? Então, dando sequência, primeiro você cria a captura, você habilita a captura, e aí sim começa a coletar, e a partir desse momento você já consegue né, o usuário executando as operações lá no banco de dados, você já consegue ter conteúdo, né, para poder analisar, né? Então, você pode desabilitar nesse primeiro momento, né? Desabilita, aí você consegue gerar um relatório com os resultados dessa captura. E a partir desse resultado aí, você vai gerar, né, um resultado, ele compila, e a gente consegue consultar isso através de algumas views do dicionário de dados, tá? As DBA underline, que a gente tem falado com frequência aqui nos nossos podcasts, né? Então, a partir disso, você já consegue, a partir dessas views, consultar essa informação compilada lá e realmente já apresentar para o seu gestor ali, para o seu gerente, comecei a trabalhar na questão dos privilégios, né, junto com o pessoal de aplicação também, né, para saber se esse cara deveria estar realmente fazendo essas operações aqui, que foram diagnosticadas, então você começa a tratar, né. Então, termina aí, inicialmente, né, a sua primeira etapa. Uma vez que você já detectou e que você não precisa mais daquela informação, você pode dropar, e aí já entra numa das questões, né, Guilherme, do Alisson. Nesse momento você consegue dropar a captura, e dropando a captura, você exclui aquele conteúdo gerado, que foi capturado ali, né? Então, aquelas informações são descartadas definitivamente, você não consegue recuperar mais, tá? Eu falei a questão de dropar, que realmente remove, porque o habilitar e desabilitar, ele não remove as operações coletadas, elas persistem, né? Exatamente por que eu falei, de você conseguir habilitar somente os períodos que você acha interessante, né? Momentos do dia, momentos do mês, e por aí vai, né? Então, realmente, o desabilitar, ele não vai apagar a informação, o que vai apagar vai ser depois no drop da captura, né? E aí você tem um ciclo completo de informação e também como funciona essa package de DPMS Privilege Capture, né? Muito bom, JP. Só acrescentando aqui algumas informações, você não consegue analisar os privilégios do usuário CIS, tá? Então, realmente é o usuário interno aí que nós temos. E, cara, realmente você vai ter que pensar para usuários que não sejam CIS para poder habilitar esse processo. Beleza? Além disso, pessoal, ponto importante, até complementando, né? Nós temos a DBMS Privilege Capture, que você pode habilitar via Command Line, né? Mas você também tem a opção de habilitar esse cara utilizando Enterprise Manager Cloud Console, tá? Então, são opções aí. A gente sempre repete isso bastante, né? Que, cara, dá para você fazer a mesma coisa de diversas formas. Via browser, às vezes via Java, às vezes via Command Line. Então, nós temos várias ferramentas no Oracle para realmente a gente conseguir extrair, chegar no objetivo que a gente quer. Beleza? E aí, pessoal, pontos importantes aí também. A gente já começar a vir aqui em cima da dúvida do Alisson, né, cara? O primeiro era, depois que dropa a captura, o armazenamento das informações são perdidas, como o JP acabou de falar, sim, realmente a gente tem essa limpeza, lembrando que para você dropar, primeiro você tem que desabilitar esse cara. Então, ponto importante aí que nós temos. E aí o Alisson perguntou sobre se há como saber o quanto está se ocupando de informação na captura de informações, que aí entra alguma coisa, uma questão bem conceitual, né, JP?
porque se a gente consegue visualizar os dados através das DBAs, então eles ficam dentro do dicionário de dados, né? Exatamente. Se a gente fizer um paralelo ali, por exemplo, com a auditoria, né? A gente tem tabelas de auditoria, né? E aí você consulta diretamente as tabelas que existem ali, tá? Tudo bem que você pode utilizar algumas views, né, também, mas em linhas gerais a gente sabe que é armazenado numa tabela, né? Diferentemente desse processo que a gente só chega nele, nos resultados, né, através dessas views de dicionário de dados. Então, claro que está armazenado em alguma tabela, mas não é uma tabela pública, digamos assim, né? O acesso é feito read-only, né, somente através dessas views, né? Até não citei anteriormente, explicando ali, né, como você coleta as informações, tem algumas views aqui. A DBA Usage Previous, por exemplo, é uma delas, uma das principais para você pegar as informações. Tem a DBA Usage SysPrevious, a DBA Usage Object Previous, enfim, são algumas que você realmente vai ter acesso à informação. Possivelmente fica numa tabela lá que do sistema mesmo, tá? Uma tabela que não é manipulável ou acessível diretamente. Então, essas views são montadas acessando, provavelmente, essas tabelas, tá? Mas, aí o que a gente tem que fazer, né? Realmente poder fazer esse acompanhamento observar o tamanho, né, da System, da Sysaux, as tablespaces, e você observar por ali o crescimento, né? O número de linhas, né, que está contido nessas views. É um acompanhamento bacana, tá? Eu até comentei lá na aula lá que vale a pena você deixar 30 dias, né? Se você não conhece muito bem o ambiente, 30 dias para você tentar pegar um ciclo completo no mês, né? Porque tem um mês que você faz lançamento, mais para o final do mês, mais para o começo, ter os pagamentos, etc. Então, você pegar um ciclo completo e, de repente, ter mais certeza, né? Porque, às vezes, vai ter um grant ali que você vai perceber que é utilizado só lá no final do mês. Então, se capturar no começo, você não pegou tudo, né? Então, poderia realmente gerar um volume, né? Mas lembrando que aqui a gente vai pegar poucas informações, né? Por exemplo, vou pegar o usuário, vou pegar, de repente, a sessão, vou pegar se foi select, update, insert, delete, que ele fez em determinado objeto, se é um objeto do sys, se é um objeto de usuário mesmo. Então, assim, eu não tenho, por exemplo, fazendo também de novo um paralelo com a auditoria, eu não tenho, por exemplo, o armazenamento de um SQL, um comando SQL aqui. Então, o volume deve ser muito pequeno, tá? Não deve crescer muito, e também é algo que não vai rodar indefinidamente, né? Vai rodar pontualmente. Então, eu acho bacana você fazer esses acompanhamentos, né, de acordo com o que a gente falou, né, observando o tamanho dos tablespaces, o número de objetos ali reportados nas views, então, e observando ali, né, para poder acompanhar o crescimento. Mas é algo que não deve crescer muito, uma vez que a formação não é tão grande assim, né? JP, perfeito, cara. Eu acho que respondemos bastante. E qualquer anormalidade, eu acho que foge desse contexto aí, pô, o negócio está crescendo de forma absurda e tal. Cara, se você trabalha com banco de dados Oracle, não hesite aí de abrir um chamado, cara. Então, muitas vezes pode ser algum bug específico de alguma versão e tal. A gente vê o quanto que a Oracle tem evoluído aí seu banco de dados em cima de melhorias e tal. Então, é uma coisa que dá para ser monitorada assim como o JP passou várias recomendações, e que se tiver alguma anormalidade, realmente vale a pena abrir um chamado aí para a Oracle estar realmente verificando um caso específico de acordo com a sua versão. JP, acho que fechamos aí, né, cara? Mais um podcast, acho que foi muito bem respondido. E é um assunto que muitas vezes é até pouco explorado, né? Então, realmente ver algumas novidades aí no Oracle 19c, que antes era uma coisa tinha que ser adquirida à parte, cara, tem a versão Enterprise, cara, já pode utilizar, realmente é algo que a gente sabe que privilégio, a gente não pode realmente brincar com esse tema, né? Porque a gente fala dos dados, a gente está falando das informações mais importantes que as empresas têm. Eu considero realmente os dados como ouro hoje para as empresas, para tomada de decisão, para extrair informações relevantes, e tudo que a gente puder realmente fazer para poder proteger esses dados a nível de permissão, a nível de privilégios, a gente sempre tem que estar explorando isso aí ao máximo para que a gente tenha o nosso ambiente no controle seguro, realmente com as permissões necessárias, né, JP? Mais alguma coisa aí, cara, para você complementar? Não, acho que é isso aí mesmo, né? Você foi bem preciso aí na colocação. Dada a informação é
tudo, acho que para a empresa hoje, sem informação a empresa realmente não vai operar, não vai ter o que tratar, né, de informação, não vai ter o que contabilizar, enfim. Então, a gente sabe da importância disso, a importância de manter o dado seguro, contra vazamentos, etc. Restringir mesmo, garantindo que só pessoas que devem acessar, acessem, né? Então, esse é um excelente início, né, para adequação do seu ambiente, tá? Se você pensar nas questões de segurança, nas questões de LGPD, enfim, é um excelente início para você conseguir realmente adequar e manter o seu ambiente mais seguro, né? Acho que a gente conseguiu responder as dúvidas do Alisson, tá? E realmente é um produto pouco explorado e que realmente oferta bastante, tá? Tem bastante utilidade aí no meio, uma vez que a gente fala de segurança, é algo que hoje também está valendo ouro, né? Como você falou também. Exatamente, JP. Show de bola, meu irmão. Fechamos então aqui mais um podcast. Obrigado aí mais uma vez pela sua contribuição de sempre. Obrigado, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Fechando aí mais um podcast. Se você é aluno da DBOSM, cara, coloca sua dúvida lá na comunidade, coloca embaixo das aulas, lá dentro da plataforma, para que a gente consiga te ajudar. Se você não perguntar, a gente não vai conseguir te ajudar. Então, quem mais pergunta é o que mais aprende. E muitas vezes a gente pega a sua dúvida, coloca isso numa aula prática, coloca isso num podcast, coloca isso numa resposta em texto. Então a gente está sempre aqui analisando todas as semanas como que a gente pode te ajudar sobre esse universo de banco de dados Oracle, seja temas do dia a dia, sejam dúvidas, certificações e tudo mais, beleza? Fique ligado também que essa experiência de áudio vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict. Então, assine também lá nas plataformas de áudio para que você consiga sempre estar consumindo os nossos conteúdos nessa experiência, beleza? Um grande abraço e até o próximo. Valeu!